Salve galera, salve meus amigos, bem-vindos ao meu canal, bem-vindos a mais uma Dica do Cacau. E a ideia hoje é explicar uma pergunta que me fizeram aqui através do e-mail, que é o seguinte: Cacau, eu já sei fotografar, já sei usar diafragma, obturador ISO, já tomei um curso, mas na hora da fotografia eu não sei qual prioridade, eu não sei o que priorizar. O que usar primeiro, diafragma, obturador ou ISO? Vamos lá? Então veja bem, é muito importante nesse momento que você está começando a fotografar, já está começando a entender desses três elementos, diafragma, obturador e ISO, que esses três carinhas são responsáveis por tudo que existe na fotografia. Toda a imagem fotográfica ela vai depender do diafragma, obturador e ISO. Às vezes ela não tem o obturador e nem o diafragma mecânico, tá? Como essas câmeras aqui que eu estou usando agora. Mas elas têm virtual. Então elas funcionam dentro desse padrão de diafragma, obturador e ISO. Toda câmera fotográfica, seja um celular, seja lá o que for. Então essa é a base, né? Muitos chamam de tripé da fotografia, triângulo de exposição, fundamento da fotografia. Enfim, tem muitos nomes, né, que muitos professores usam e muitas formas de entender isso, mas é o básico da fotografia, seja lá como você entenda, mas é tipo assim, você aprender a dirigir um carro, né? Você vai ter que aprender a acelerar, a pisar na embreagem e apertar o freio. A gente tem que aprender esses três pilares, né, da direção automobilística, né? A gente tem que saber disso aqui, senão a vaca vai pro brejo, né, literalmente, porque senão não vai. É a mesma coisa da fotografia. Se você não souber obturador, diafragma e ISO, não vai para lugar nenhum, não. Mas não vai mesmo. Você pode até fotografar no automático, no P, no TV, no AV, em vários modos de fotografia. Mas você vai ficar sempre naquele nível. Você assim, eu não vejo como você escalar para ser um fotógrafo profissional, assim, de ter um destaque na tua profissão, né? Trabalhando no modo automático, trabalhando no modo P de programa da tua câmera. Eu não vejo como. Por quê? Eu vejo essa questão do domínio desses três carinhas, diafragma, obturador e ISO, como fundamental. Eu vejo fundamental, principalmente no começo da nossa carreira, vamos dizer assim. No começo que a gente está aprendendo a fotografar, é fundamental a gente aprender esse triângulo de exposição, tá? Então, qual a prioridade? Não sei. Não sei qual é a prioridade. Vai depender do que você estiver fotografando. Isso assim, não existe uma receita, vamos dizer assim, uma fórmula pronta para isso. Não existe, depende muito do que você vai fotografar. Por exemplo, vamos imaginar aqui uma criança correndo, né? Primeiro você tem que saber o que você quer. Primeiro de tudo, seja lá qual for a fotografia que você vai fazer, você tem que saber o que você quer. Se você quer congelar aquela criança ou se você quer deixar ela, sei lá, borrada. Assim, com aquele efeito de movimento, que eu acho muito lindo, eu faço muito, mas você tem que saber o que você quer. Porque nesse caso de uma criança correndo, a nossa prioridade vai ser o quê? Vai ser a velocidade do nosso obturador. A velocidade. Quando ela está correndo e eu quero congelar, eu sempre começo acima de 250 de velocidade. Eu já começo dessa ideia. Eu sei que ele está correndo. Eu sei que se eu botar a velocidade baixa, vai borrar. Então eu começo de 250, que eu já tenho certeza que vai ficar ali congelado. Se eu puder botar uma velocidade mais alta, mais tipo 320, 400 ou mais, melhor. Melhor ainda, vai ficar mais congelado ainda, entendeu? Agora, se eu quiser borrar, eu vou baixar minha velocidade abaixo de 60, né? Porque o 60, como eu digo, é a linha mestre, né? O 60 é a linha mestre. Ali é o seu ponto de partida. Ali você começa a raciocinar o que é baixa e o que é alta velocidade. Abaixo de 60 é baixa velocidade, acima de 60 é alta, né? Então,
eu começo por aí. Nesse caso, é uma pessoa correndo, uma criança correndo, uma coisa em movimento, um carro, uma pessoa surfando, um esporte, pessoa jogando bola, enfim, seja lá o que for que tiver em movimento, né? A gente tem que, se a gente quiser congelar, a gente tem que aumentar a velocidade. Então, sempre a prioridade vai ser essa. Por exemplo, vamos dizer que eu quero fotografar uma criança, um retrato de uma criança. Eu quero fazer um retratinho de uma criança, ou de uma mulher, ou de uma modelo, de uma gestante, seja de quem for, de uma pessoa, né? Quero fazer um retrato daquela pessoa, um retrato fechadinho, e a minha prioridade, aí é que tá o negócio. Isso é o que é o mais difícil, é a gente saber o que a gente quer, né? Então, nesse caso, eu quero desfocar o fundo, ok? Aí tem aquelas técnicas da gente desfocar o fundo, tem outras técnicas, além dessa que eu vou falar, mas a minha prioridade, nesse caso de fazer um retrato, vai ser abrir o meu diafragma para o mais aberto que a minha lente for. Se for 3.5, 3.5. Se for 2.8, 2.8. Se for 1.4, melhor ainda, 1.4. Vai estar bem aberto, eu vou desfocar bem o fundo. Quanto mais aberto o nosso diafragma, mais desfoque no fundo eu vou ter. Menor vai ser a minha profundidade de campo. Então, nesse caso, essa vai ser a minha prioridade. Desfocar o fundo, abertura de diafragma. Não tem outra, ok? Agora, por exemplo, se você for fotografar à noite, aí a prioridade vai ser o quê? Vai ser o ISO. Você vai ter que aumentar o ISO. Por quê? Porque vai estar tudo escuro e você vai precisar de luz, vai precisar de luminosidade. Então você tem que aumentar o ISO da tua câmera. Né? Então a gente já sabe, isso são pontos básicos, né? Vamos dizer assim, são pontos de partida. Tá? São pontos de partida. Então você pode chegar a um nível, a um ponto, que toda essa engrenagem você já não vai mais pensar nela. Né? Quando você está, nesse momento que você está começando a fotografar agora, seu objetivo deve ser esse, de dominar o equipamento, essa engrenagem, a um ponto de você já não pensar mais nela, você simplesmente age. Simplesmente você age. A mesma coisa você dirigir. Você vai passar marcha, você está pensando em outras coisas, você simplesmente passa a marcha. Pisa na embreagem, passa a marcha, acelera. É uma coisa intuitiva. E isso a gente pode fazer com a nossa câmera também, com o nosso triângulo de exposição. Então espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, curte aí, compartilha com sua galera, que isso para mim é muito importante.